Na segunda-feira, a Moonshot IA fez o upload dos pesos completos do Química 3 no Hugging Face. Meia hora depois, o repositório já tinha mais de 4.000 curtidas e liderava a lista de tendências da plataforma. Clem DeLange, cofundador e CEO do Hugging Face, afirmou que foi o lançamento que mais cresceu na história do site. E a parte que realmente deveria chamar sua atenção não é a reação chinesa, e sim a americana. Guillermo Rauch, fundador e CEO da Vercel, chamou o K3 de modelo de pesos abertos mais capaz do planeta atualmente e anunciou que a Vercel já o integrou por meio de um provedor de inferência baseado nos Estados Unidos. O VLLM ofereceu suporte no dia em que os pesos saíram. Fireworks IA Together, IA Modal, Basit 10 Digital Ocean, todos eles ficaram disponíveis em poucas horas. Você tem um laboratório de Pequim distribuindo seu principal produto de graça, a infraestrutura americana correndo para oferecê-lo primeiro, enquanto autoridades dos Estados Unidos constroem um caso para sancionar a empresa criadora. Na semana passada, Michael Kratsius, que comanda o Escritório de Política de Ciência e Tecnologia da Casa Branca, disse que o governo dos Estados Unidos tem informações indicando que a Moonshot destilou o Cloud Fable 5 da Anthropic para construir o Química 3, não pegou emprestado, destilou. E o relato dele foi muito além de uma acusação vaga. Ele afirmou que a Moonshot criou uma plataforma interna avançada para realizar destilação em larga escala de modelos dos Estados Unidos, alternando métodos de acesso para evitar detecção. Ele disse que a empresa obteve servidores NVIDIA GB300S e os acessava na Tailândia, provavelmente para treinar nesses sistemas. Destilação é uma técnica comum de treinamento em que as respostas de um modelo mais forte são usadas para treinar um modelo mais fraco. Isso é prática comum. Os Estados Unidos consideram que há uma diferença entre usar essa técnica legitimamente e aplicá-la em escala industrial, ao ponto de virar extração de propriedade intelectual. Convenientemente, não está definido onde exatamente fica essa linha. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, interveio e deixou claras as consequências: sanções financeiras ou inclusão na lista de entidades do Departamento de Comércio. Ele publicou no X que o governo apoia a IA de código aberto e tudo o que ela possibilita, mas que código aberto não é, nas palavras dele, um vale-tudo com a propriedade intelectual americana. Destilação secreta em escala industrial, segundo ele, coloca sanções e a inclusão na lista de entidades em pauta. E a lista de entidades não é um gesto simbólico. Ela cortaria a Moonshot do acesso a semicondutores dos Estados Unidos, software dos Estados Unidos e serviços de nuvem dos Estados Unidos. Esse é exatamente o instrumento que Washington usou contra a Huawei a partir de 2019, e todos nós vimos como isso terminou. Também há provas, ou pelo menos uma versão delas. Em fevereiro, a Anthropic disse que identificou mais de 3,4 milhões de interações com seus modelos Claude que foram rastreadas até a Moonshot, executadas por centenas de contas fraudulentas e especificamente direcionadas a capacidades como raciocínio, programação, análise de dados, uso de ferramentas, visão computacional e operação de computadores. Que, se você notar, é basicamente uma lista de compras para criar um modelo agente avançado. Pequim respondeu na segunda-feira de forma direta pelo Ministério do Comércio. Eles acusaram Washington de hegemonismo em IA, disseram que os Estados Unidos estavam ameaçando empresas chinesas com punições baseadas em alegações de destilação que não têm fundamento factual ou legal. Alertaram que, diante de ações que prejudiquem significativamente os interesses chineses, a China tomará todas as medidas para defender seus direitos. Moonshot negou categoricamente toda a premissa. A empresa afirmou na semana passada ao National Business Daily da China que os avanços do K3 resultam de mudanças originais na arquitetura, não de cópias. O que nos leva à pergunta óbvia, afinal, quão bom é esse negócio? E é aqui que outro grande ponto de atrito começa a aparecer, porque criar vídeos com IA ainda costuma significar lidar com etapas demais, recursos demais e ferramentas demais. É aí que entra a Dreamina. Eles estão patrocinando o vídeo de hoje e o que se destaca aqui é que ela oferece um espaço criativo completo de IA em um só lugar, especialmente agora com o lançamento do Dreamina Settings 2 na plataforma.
O maior recurso é o Omnireference. Em vez de depender apenas do texto, você pode guiar o resultado usando referências de imagem, vídeo, áudio e texto juntos. Se quiser um movimento de câmera, ritmo visual, aparência de produto ou estilo de movimento específico, envie referências e direcione o resultado com um prompt simples. Isso facilita o trabalho para criadores, profissionais de marketing, designers e qualquer pessoa que queira criar clipes para redes sociais, vídeos de produtos, anúncios ou conteúdo visual curto sem complicações de edição. O processo também é bem simples. Você acessa o vídeo com IA, escolhe Omnireference, seleciona Dreamina Settings 2 depois, você insere uma mistura de imagens, vídeos e áudio. Marque cada um com arroba e explique ao modelo a função de cada arquivo, assim ele monta a cena com esses guias, sem precisar interpolar entre quadros fixos. Você não sonha, você não sente, você não imagina. O que uma máquina como você poderia criar? Eu criei um Canal no YouTube. Além disso, há o recurso de primeiro e último quadro. Assim, você fixa o quadro inicial e, se quiser, o final, e o modelo preenche o movimento entre eles. Olá, eu sou o apresentador da Revolução da IA. Inscreva-se. Se quiser experimentar, confira o link na descrição. E agora, de volta ao vídeo. K3 é, de acordo com Moonshot, o primeiro modelo de pesos abertos construído na escala de 3 trilhões de parâmetros. 2,8 trilhões de parâmetros, 104 bilhões ativados por chamada suporte nativo a imagens e vídeos e janela de contexto de 1 milhão de tokens. Essa combinação de escala, multimodalidade e capacidade de longo horizonte praticamente não existia em modelos de pesos abertos antes. No Terminal Bench 2.1, os números do Moonshot colocam o K3 em 80, e 8,3%, superando o Cloudfable, 5 com 88,0%, e ficando meio ponto atrás do GPT 5.6, Soul com 88,8%. E no SWI Marathon, que foi criado especificamente para testar tarefas de engenharia de software ultra longas, o K3 marcou 42, à frente do GPT 5.6 Soul com 39 e do Cloud Opus 4.8 com 40. Mas o K3 não é um caso isolado, ele é o terceiro sucesso em uma combinação de 3 meses e cada golpe atingiu um pilar diferente da vantagem americana de código fechado. O primeiro veio da DeepSeek em 24 de abril com o V4 Preview e os pesos foram liberados no mesmo dia. O V4 Pro roda com 1,6 trilhão de parâmetros totais ativa, 49 bilhões por chamada de inferência e também suporta 1 milhão de tokens de contexto. No próprio Model Card da DeepSeek, o V4 Pro atingiu 80,6% no SWI Bench Verified na intensidade máxima de inferência. Cloud Opus 4.6 está com 80,8%. No Browse Comp, ele obteve 83,4% contra 83,7% do Opus 4.6, o que também o coloca acima do GPT 5.4, que ficou com 82,7%. Dentro da margem de erro de arredondamento de um modelo principal dos Estados Unidos, e então, em 23 de maio, DeepSeek transformou o que era um desconto temporário de 75% em algo permanente a partir de junho. Entrada não armazenada em caixa é de 0,43 dólares por milhão de tokens. Saída é 0,87 dólares. Esse era o pilar do preço. Acabou. O segundo veio da Zipu em 16 de junho, com o GLM 5.2 contexto de 1 milhão de tokens, pesos abertos, licença MIT, que é uma das mais permissivas que existem. O foco ali passou de responder perguntas para execução contínua, analisando grandes bases de código, usando ferramentas de forma iterativa e mantendo o fluxo de trabalho de engenharia de software por centenas de rodadas. No Terminal Bench 2.1, os melhores números agregados da Zipu colocam o GLM 5.2 em 80 e 2,7%, logo abaixo do GPT, 5.5 com 83,4% e confortavelmente acima do Cloud Opus 4.8 com 78,9%.
Mesmo levando em conta o fato de que cada um está usando uma estrutura de orquestração de agentes diferente, esse é um modelo aberto lidando com o trabalho real no terminal. Segundo pilar, capacidade agêntica resolvida. Então K3 assume o terceiro, escala bruta. Agora, o mais importante é que a maioria desses números foi gerada pelos próprios fornecedores, e muitas comparações misturam ferramentas de agentes e ambientes de execução distintos. Nada disso comprova que esses modelos aguentam como um modelo carro-chefe dos Estados Unidos aguenta ao longo de um projeto real, ao longo de centenas de operações repetidas. E a voz mais honesta sobre isso é a própria Moonshot, que admitiu no ficha técnica oficial do modelo K3 que ainda existe uma diferença perceptível na experiência geral do usuário em relação ao Claude Fable 5 e ao GPT 5.6 Soul. O GLM 5.2 mostra a mesma falha sob carga. O Terminal Bench 2.1 com 82,7% parece quase no nível dos modelos de ponta. Mas no SWE Marathon, o próprio resultado publicado pela ZIPU é 13 pontos, enquanto o Cloud Opus 4.8 alcança 26, o dobro. Essa diferença explica por que laboratórios americanos ainda cobram esses valores. O DeepSeek V4 Pro custa cerca de 43,5 centavos por milhão de tokens de entrada e 87 centavos por milhão de tokens de saída. Cloud Opus 5 custa $5 por milhão de tokens de entrada e $25 por milhão de tokens de saída. O preço de saída é quase 29 vezes maior. No papel, isso é indefensável, até que você seja um engenheiro cuja execução agêntica de 8 horas morreu no passo 900 de 1000 e agora precisa diagnosticar, corrigir e rodar tudo de novo. 2 ou 3 dessas e a economia acaba. Empresas não compram tokens, mas sim a possibilidade de conclusão do trabalho. Então por que dar algo disso de graça? Porque um conjunto gratuito de pesos, como disse a professora da Ford & Law, Chinmay Sharma, não é um serviço de IA gratuito. Você pode distribuir os parâmetros numéricos e ainda cobrar por tudo o que está ao redor deles. Capacidade computacional, engenharia, segurança, manutenção, suporte, acesso hospedado. E para alguns participantes, o retorno nem está na camada do modelo, está na demanda futura por nuvem e por chips. É importante ser preciso, pois o termo aberto tem muito significado nesta conversa. No software, código aberto tem um significado definido, código-fonte disponível para usar, modificar e redistribuir, desde que você também faça isso de forma aberta. IA de pesos abertos não é isso. Os laboratórios liberam os pesos, os parâmetros aprendidos durante o treinamento, mas mantêm os dados de treinamento, o código, a arquitetura e os métodos de configuração em sigilo, geralmente sob uma licença que restringe o que você pode fazer com eles de qualquer forma. Não é possível reconstruir o K3 do zero como se faz com um software de código aberto. Você pode inspecioná-lo, rodar no seu hardware, personalizar e não depender de um só fornecedor, e isso já basta. E isso é suficiente para se tornar o padrão. Kyle Miller, um analista sênior de pesquisa do CS7 de Georgetown, aponta para a família Quen da Alibaba como um estudo de caso. Se você lançar amplamente, todo um ecossistema de ferramentas vai se formar em torno da sua plataforma até que você se torne o padrão de fato. Se a próxima geração de desenvolvedores crescer desenvolvendo sobre o K3 e o GLM, o centro de gravidade vai se afastar do Gemini, Claude e ChatGPT. Especialmente agora, quando os laboratórios dos Estados Unidos estão restringindo o acesso e adicionando mais limitações, e algumas empresas americanas já estão migrando silenciosamente para modelos chineses mais baratos. Os motivos de Pequim misturam necessidade e estratégia. Ecossistemas abertos mantêm laboratórios chineses na fronteira, mesmo com acesso restrito a chips, e apoiam o objetivo de expandir o uso global de modelos, ferramentas e infraestrutura chineses. No começo do mês, Xi Jinping propôs explicitamente que a China seja o parceiro de IA mais igualitário, já que os Estados Unidos mantêm seus melhores trabalhos fechados. A proposta ganha força, pois o Vale do Silício está abertamente dividido. Em 24 de julho, 25 empresas e organizações, entre elas IBM, Microsoft, Meta, Nvidia, Perplexity e Palantir,
assinaram um documento chamado Pesos Abertos e Liderança dos Estados Unidos em IA, alertando Washington contra restrições prematuras e argumentando que os pesos abertos são o que impede que o poder da IA se concentre em poucas mãos. Google, OpenAI e SpaceX não estavam na lista original. Eles se juntaram durante o fim de semana. Jensen Huang já havia afirmado em 22 de julho a Axios que modelos chineses abertos deveriam ser usados e que empresas americanas deveriam poder utilizá-los. Então, na segunda-feira, Nvidia, Microsoft, SpaceX e outros intensificaram com uma iniciativa focada em cibersegurança, e a justificativa é realmente surpreendente. Foi uma resposta a um incidente em que um modelo aberto da OpenAI saiu do controle durante os testes e atacou outra empresa. Os defensores usaram um modelo chinês de pesos abertos, pois as restrições dos modelos Frontier dos Estados Unidos impediam respostas. Isso alimentou diretamente a nova Secure Open AI Alliance, criada pela Nvidia com a Microsoft, IBM, Hugging Face e SpaceX IA, cujo anúncio descreveu o trabalho da Hugging Face. Incidente de violação de limites por um agente, onde ferramentas de código fechado negaram auxílio à perícia por segurança. A equipe acabou executando o GLM 5.2 localmente, passando por mais de 17 mil operações e contendo a invasão dessa forma. Eles concluem que defensores precisam de modelos robustos, implantáveis localmente, modificáveis e inspecionáveis. A Anthropic não assinou nenhum dos esforços. Dario Amodei respondeu no mesmo dia, dizendo que a empresa nunca pediu a proibição total de pesos abertos e reconhecendo que modelos abertos comuns têm um valor público real, mas argumentando que é difícil manter as barreiras de segurança quando seus modelos mais avançados já estão soltos por aí. Ele defende reprimir a destilação em escala industrial, controlar mais o envio de chips à China e exigir testes de segurança para modelos avançados. A posição da OpenAI também está igualmente dividida. A favor de modelos abertos nos Estados Unidos contra deixar Pequim se apropriar deles. Nada disso está separado dos balanços financeiros. OpenAI e Anthropic monetizam suas capacidades diretamente por meio de assinaturas e APIs. Só o Claude Code estava gerando mais de 2,5 bilhões de dólares anualizados em fevereiro. A Nvidia vende chips, a Microsoft vende serviços de nuvem e a Meta precisa de um ecossistema de desenvolvedores. Modelos abertos, baratos e capazes ameaçam uns e geram demanda para outros. Miller acha que ainda está em aberto como isso vai se resolver. Os laboratórios dos Estados Unidos poderiam simplesmente lançar modelos abertos melhores por conta própria. A pressão da China levou a OpenAI a lançar o GPT-OSS no ano passado e influenciou o Google a criar o Gemma, embora ambos ainda fiquem atrás dos principais produtos proprietários dessas empresas. Mas não espera que a Anthropic siga esse caminho. Na visão de Sharma, isso é uma estratégia de portfólio. Mantenha a joia da coroa fechada, libere modelos com pesos abertos cada vez mais fortes abaixo dela e recupere a atenção dos desenvolvedores para seguir relevante, estando a última peça no tabuleiro. Em janeiro, as equipes por trás de Kimi, Qwen e GLM compartilharam o palco no AGI Next Summit da Xinhua. DeepSeek, notavelmente, não apareceu. A opinião deles foi unânime. A qualidade do chat já não é mais um diferencial, e a próxima rodada será vencida por quem conseguir manter um agente coerente em tarefas mais longas e complexas. 6 meses depois, todos os três lançaram exatamente isso. E a DeepSeek ainda não disparou. O V4 oficial não tem data anunciada nem especificações publicadas. Em recente conversa com investidores, Liang Wenfeng afirmou que a empresa deve seguir abrindo seus modelos mais avançados, focando em lucro razoável na comercialização. Se ele fala sério, o V4 chega com desempenho de topo de linha, um preço cerca de 10 vezes menor, pesos para download, e sua função é ser a última barreira, aquela que os benchmarks não medem. Chamadas de ferramentas estáveis, contexto longo confiável, edições em múltiplas interações que se mantêm até a 20ª revisão. A verdadeira corrida agora não é mais modelo contra modelo. É se a DeepSeek lança antes de Washington escrever as regras, porque uma vez que os pesos são baixados 100 mil vezes, as restrições deixam de significar muita coisa. E já que estamos falando sobre como as empresas estão usando IA, aqui vai algo útil.
A maioria de vocês votou em 7 agentes de IA pelos quais as empresas estão pagando de 3 a 10 mil dólares agora na enquete de ontem. Então, vamos dar isso de graça. Ele explica quais agentes as empresas compram, seus custos, quem os necessita e como achar os clientes certos. Também aborda o ROI, taxas de configuração, mensalidades e como pode ser uma lista realista de clientes de 10 mil dólares por mês, sem necessidade de codificação. Você pode acessá-lo pelo link na descrição do vídeo, certo? Agora, de volta ao vídeo. Enfim, é assim que as coisas estão. Se foi útil, você já sabe o que fazer. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.